Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 3. As pessoas na cidade de West Loving, população de 5.031, pensam que River's Edge é uma pequena fazenda familiar de produtos orgânicos, o que até é verdade, de certa forma. O fato de que somos todos imortais e que a maior parte de nós está tentando superar vidas sem significado, afundadas em um infinito de trevas ou em trevas infinitas, é uma coisa que não anunciamos para ninguém de fora. Na verdade, escondemos. Mas se alguém aparecesse, veria pessoas normais tirando ervas daninhas dos jardins, cuidando de campos, alimentando galinhas, cortando madeira e limpando estábulos. Era de se pensar que essa vida saudável ao ar livre seria o bastante para qualquer um, mas alguns de nós, principalmente eu, tínhamos que ter empregos no mundo real também. Asher tinha explicado o motivo por trás disso, mas minha mente divagou depois de algumas palavras-chave como emprego e salário mínimo. Depois que ele sugeriu algo como guardar livros na biblioteca da cidade, eu comecei a chorar por dentro. Mas, para a surpresa de todos, eu estava havia quase 6 semanas lucrativamente empregada na farmácia McIntyre's, na Main Street de West Loving. A parte comercial da Main Street tinha 4 quarteirões, que incluíam 5 lojas vazias e abandonadas, um posto de gasolina fechado, uma loja de artigos variados, um mercado, uma lanchonete, uma loja de cachorro-quente, que não vendia literalmente nada além de cachorro-quente e, marcando o interesse de West Loving na cozinha internacional, um lugar que vendia falafel e comida chinesa. Bom, reabastecer prateleiras em uma farmácia em Manhattan já teria sido bem ruim. Eu estava reabastecendo prateleiras na farmácia McIntyre's, na maldita West Loving, Massachusetts. E, para melhorar essa bela imagem, meu chefe era um velho rabugento e amargo. Ele me odiava e gritava constantemente com minha colega de trabalho, filha dele. Eu nem conseguia imaginar como devia ser com ela em casa. Mas era tudo parte da minha reabilitação. Aprender a trabalhar e conviver bem com os outros. Quando entrei pela porta da loja, 1 minuto antes de meu turno começar, Meriwether McIntyre já estava limpando a bancada em frente com spray e um pano. "Você ainda está em férias de Natal?" Perguntei, passando por ela para pendurar meu casaco. "Estou. Tenho mais 2 dias." Respondeu. Meriwether era formanda na única escola da cidade. Era pelo menos 10 centímetros mais alta do que eu, com talvez 1,75 m, e uma das pessoas mais sem graça que já conheci. Seu cabelo, sua pele e seus olhos eram basicamente do mesmo tom de castanho acinzentado, e a atitude dela era a de um coelho que sofreu violência doméstica. Eu culpava o pai horrível dela. O velho Mac, como eu o chamava, olhou com raiva para mim quando fui até o relógio de ponto e passei meu cartão com 15 segundos de antecedência. Dei um sorriso alegre e fui para a frente, onde Meriwether e eu tentávamos levar a loja pelo menos para o século XX, se não desse para ser o XXI. "Muito bem, temos algumas cestas para arrumar", avisou, apontando para as cestas azuis de plástico cheias de produtos que precisavam ser colocados nas prateleiras. Andávamos rearrumando lentamente a loja, agrupando as coisas de uma maneira mais lógica, em vez do jeito que fez sentido para o avô do velho Mac em 1924. Era engraçado pensar que, se eu tivesse passado por aqui em 1924, o que não é o caso, teria visto o avô do velho Mac e sua loja novinha em folha. E olhe, Meriwether se ajoelhou e me mostrou várias caixas novas, medicamentos homeopáticos. Eu tinha ficado no pé do velho para ter alguns desses em estoque, porque as pessoas viviam pedindo. Juntei as mãos e fingi desmaiar. Meriwether sorriu. "Se vocês não se importarem de trabalhar em vez de ficarem de papo, vão fazer valer seus salários", gritou o Sr. McIntyre do final do corredor.
Peguei uma caixa de cápsulas homeopáticas de equinácea, dei um enorme sorriso para ele e fiz sinal de positivo. Ele apertou os olhos para mim e saiu batendo os pés para os fundos da farmácia, onde atendia os receituários médicos das pessoas. Como você faz isso? Sussurrou Meriwether alguns minutos depois, enquanto mexíamos em ataduras Ace para abrir espaço para as coisas novas. O quê? Murmurei em resposta. Ei, devíamos fazer isso em ordem alfabética, não é? É, concordou ela. Você sabe, não ter um troço quando meu pai grita com você. Bem, ao longo dos anos eu tinha vivido à mercê de invasores do norte, sem mencionar guerreiros vikings e cossacos. Desde que o velho Mac não estivesse abrindo a cabeça dos meus vizinhos com um machado bem na minha frente, eu podia lidar com ele. Mas eu não podia dizer isso. Talvez por ele não ser meu pai. Respondi, baixinho. É sempre pior quando é seu próprio pai. Eu tinha perdido o meu aos 10 anos, então era apenas um palpite, mas parecia que podia ser verdade. E então, tem planos para a noite de Ano Novo? Meriwether sorriu, e pisquei de susto, surpreso com o quanto aquilo a transformou. Ela assentiu. Tem um baile na escola. Murmurou. E meu pai disse que eu posso ir, pela primeira vez. Vou para a casa da minha amiga e vamos nos arrumar juntas. Isso soava como unhas arranhando um quadro negro para mim, mas ela pareceu feliz, e fiquei contente por ela fugir do pai por um tempo. Nada de namorado? Perguntei. Ela fez uma careta. Ninguém quer me convidar para sair. Todo mundo tem medo do meu pai, mas tem esperança de que um garoto chamado Lowell esteja lá. Ela deu um suspiro profundo. E você? Perguntou ela. Tem planos? Eu assenti. Nada demais. Só um círculo especial de Magic com um bando de mortais. Mais do mesmo. Só alguns amigos que vão se reunir. Vou tentar não dormir antes da meia-noite. Como eu acordava antes do amanhecer, atualmente, minha cabeça costumava cair no travesseiro antes das 10. Era constrangedor. Eu antes me sentia tão mais legal, mas, é claro, essa antiga sensação andava de mãos dadas com a de estar meio louca e não valer nada. Então, acho que eu não sentia tanta falta assim. Alguém entrou e Meriwether me deixou para ir atender. Ela voltou em poucos minutos, carregando alguns cartazes que ela e eu tínhamos feito para anunciar os produtos novos. Eu tinha zero talento artístico, mas Meriwether se saiu muito bem ao desenhar pessoinhas com expressões felizes encontrando coisas. Parei o que estava fazendo e começamos a pendurar os cartazes com fita dupla face grossa. Como é o seu pai? Falou Meriwether de repente, enquanto eu segurava um canto para que ela pudesse prender. Eu hesitei. Não me perguntavam isso havia séculos. Muito tempo mesmo. Rapidamente comparei meu pai, que tinha sido um rei sombrio e sedento de poder na Islândia medieval, com o velho Mac. Não tinham muito em comum. Ah, ele morreu. Admiti. E Meriwether fez uma careta. Sinto muito. Sussurrou. Está tudo bem. Foi há muito tempo. Haha, você nem faz ideia. Enfim, expirei com força, me permitindo pensar em meu pai. Me lembrei dele por alguns segundos, coisa que normalmente não faço. Eu. Eu me lembro dele como sendo meio severo. Prossegui lentamente. Minha mãe ficava bem mais tempo conosco. Ele parecia um sujeito carrancudo. Ele viajava a trabalho. Ela apertou uma tira de fita adesiva no lugar. Depois deu um passo atrás para admirar nosso cartaz colorido, com minhas palavras escritas cuidadosamente em um arco sobre as cabeças dos bonecos palito. Ah, sim. É difícil pilhar e saquear e subjugar outros vilarejos de sua poltrona. Meu pai foi um rei de maneira com que homens poderosos eram reis em territórios menores. Há muito tempo. Ele aumentou o território sob seu poder em 4 vezes durante os 10 primeiros anos da minha vida. Assenti. Ele nos ensinava algumas coisas às vezes. Prossegui, sem nem saber por que estava me dando ao trabalho. Ele era. militar.
Queria que fôssemos corajosos e durões. Meu irmão mais velho o idolatrava. Sigmundur tinha tentado ser como Faldir, de todas as maneiras. Tinha 16 anos quando morreu, mas já era austero e habilidoso com armas. Seu pai gritava. Meriwether pegou o último cartaz e olhou ao redor em busca de um bom lugar para colocá-lo. Apontei para a frente do balcão da caixa registradora e ela assentiu. Seguimos para lá e nos ajoelhamos para colar o cartaz. Quando ele gritava, parecia que a casa inteira sacudia. Falei. As pessoas que trabalhavam para ele tinham medo. Eu nem tinha me dado conta disso até agora. Como meu pai. Meriwether tirou um pedaço de fita com cuidado e colou no lugar. É, de uma maneira bizarra e completamente inexplicável. Meu pai sempre fica pior na época do fim do ano, contou Meriwether. Ouvimos o velho Mac sair da área dos medicamentos e vir em nossa direção. Então rapidamente nos calamos e nos separamos, concentradas e ocupadas com tarefas diferentes. Lentamente, voltamos para perto uma da outra e continuamos a arrumar caixas e vidros nas prateleiras. Você disse que foi por volta dessa época que sua mãe. Não sou uma pessoa delicada ou sensível, e pisar nos sentimentos dos outros não costuma ser problema para mim. Mas eu gostava de Meriwether, e Deus sabia que ela já tinha passado por coisa demais sem precisar que eu piorasse. É, Meriwether se concentrou em alinhar todas as pequenas caixas. Estávamos voltando de uma festa de Natal, e o chão estava coberto de gelo. Meu pai não estava conosco. Você estava no carro? Ah, meu Deus! Isso também aconteceu comigo. Na verdade, foi assim que conheci River em 1929, na França. Mas a pessoa que morreu era praticamente uma estranha, e a morte dela não afetou minha consciência. Coisas assim não me afetavam. Até o episódio do motorista de táxi, 2 meses atrás. Parte do que estavam me ensinando em River's Edge era como sentir as coisas com o peso apropriado. Meriwether assentiu sem olhar para mim. Eu imediatamente entendi. Ela se sentia culpada por ter sobrevivido. E o pai não conseguia olhar para ela sem lembrar que a esposa e o único filho tinham morrido, e ela não. Sinto muito. Falei, e deve ter sido a segunda vez na vida que essas palavras saíram da minha boca. Mas eu sentia muito mesmo por ela. Não havia como ela vencer nessa situação. Lembrei-me de quando morava em uma pequena cidade perto de Nápoles, na Itália, nos anos 1650. Uma das últimas ondas da peste chegou, e os corpos estavam se amontoando. Mais tarde, li que metade do povo de Nápoles morreu naquele único surto. Metade do povo de uma cidade inteira. Metade. Meu pequeno vilarejo foi muito afetado. Meus vizinhos morreram, os filhos deles morreram, o padre da cidade morreu. Pessoas que eram genuinamente boas e gentis, comigo e umas com as outras. Todas morreram em questão de dias. Na terça-feira, nossa vizinha estava trabalhando no jardim, e na sexta eu passei pelo corpo dela em cima de uma pilha de defuntos na rua. Não eu. Tantas pessoas tão melhores do que eu morreram. E eu sobrevivi para prosseguir com minha vidinha feliz. Porque, ei, aquela cidade tinha ficado um saco. Eu continuava a sobreviver, uma vez atrás da outra. Ao meu lado, Meriwether suspirou e olhou para a farmácia. É que devia ter sido eu, sabe? Teria sido tão melhor para todo mundo. Ela se levantou e levou as caixas vazias para fora, em direção aos cestos de reciclagem. Eu me sentei sobre os calcanhares, incomodada com aquilo. Não era um pensamento novo. Eu já o tinha visto em incontáveis filmes, já tinha lido em livros. Agora eu sabia que Meriwether se sentia assim de verdade, na vida real. E eu? Será que já senti que eu devia ter morrido naquela noite, 450 anos atrás? Que talvez meu irmão mais velho devesse ter sobrevivido? Ele não teria fugido como eu fugi. Talvez ele tivesse assumido o poder da família, encontrado alguns seguidores e ido atrás de Rain e do pai dele para vingar nosso clã. Ou uma das minhas irmãs, talvez. Minha irmã mais velha, Tina, era inteligente e corajosa.
O rosto do meu pai se iluminava quando ela entrava em um aposento. Eu me lembro dela e da minha mãe trabalhando na cozinha. Tínhamos cozinheiros e empregadas, mas em todas as Oeustara, a Páscoa, minha mãe fazia seu pão especial de ovos. Ela e Tina sovavam a massa lado a lado, rindo e conversando. Minha irmã mais nova do que Tina, Eides, era a beleza da família e minha companheira mais constante. Seus cabelos eram longos, ondulados e de um louro avermelhado brilhante, como o sol quando surge no horizonte. Seus olhos eram claros e cinzentos. Mesmo aos 11 anos, ela era conhecida pela beleza e basicamente todo mundo estava esperando ela ficar 4 anos mais velha para poderem realmente ver a beleza em que ela se tornaria quando adulta. Ela e eu fazíamos tudo juntas. Inventávamos todos os tipos de brincadeiras, estudávamos juntas, dormíamos no mesmo quarto. E havia também meu irmãozinho, Hakon. Ele era magro e pálido, quase delicado. Eu já pegara meu pai olhando para ele com uma expressão confusa, como se estivesse se perguntando como esse garoto tinha vindo da mesma união que tinha produzido o resto de nós. Mas Hakon era doce, não era tagarela e era um fiel seguidor meu e de Eides quando marchávamos com varas nos ombros ou treinávamos lançamento de pedras. Quando os invasores arrombaram a porta do escritório do meu pai, onde estávamos abrigados, eu estava agarrada às saias da minha mãe, apavorada. O pai de Rain, apropriadamente chamado Eric, o derramador de sangue, saltou para a frente com um rugido, e eu senti o tremor do corpo da minha mãe quando ele cortou a cabeça dela. Ela caiu para trás bem em cima de mim, e eu fiquei deitada, coberta pelas saias largas do manto de lã, até que, menos de 5 minutos depois, tudo ficou em silêncio. Eu devia ter morrido naquela noite? Sim. O pai de Rain gritara que ninguém devia ser deixado vivo. Meus irmãos todos tinham espadas ou adagas nas mãos, crianças encarando um inimigo invencível. Eu fiquei acovardada atrás da minha mãe, e isso me salvou. Por quê? Eu aceitei a atordoante realidade de que ainda estava viva, que minha família estava morta. Nunca questionei o porquê de ter sido assim, e nem se deveria ter sido assim, até agora. Não te pago para ficar sem fazer nada! O rugido do velho Mac me assustou, e fui trazida de volta para o presente, onde meu chefe estava parado no corredor, com as bochechas vermelhas de raiva. Atrás dele, Meriwether fez uma careta infeliz. E o que é esse lixo todo? Ele indicou com raiva alguns dos nossos novos cartazes. Ninguém disse que vocês podiam pendurar essas porcarias. O rosto de Meriwether ficou vermelho. Então o velho Mac arrancou nossos cartazes e os jogou no chão. Eu trinquei os dentes para não gritar de fúria. Pai, disse Meriwether com o rosto desmoronando. Nos esforçamos para fazer isso. Ele se virou contra ela como se ela fosse uma cobra d'água e ele, uma fuinha. Ninguém pediu nada! Não preciso dos seus cartazes idiotas e horrorosos! Os olhos de Meriwether brilharam. Não são idiotas, começou ela, mas de repente o velho Mac pegou uma embalagem plástica de cápsulas de vitamina C e jogou. Aconteceu muito rápido. Os olhos dela se arregalaram. A voz dela engasgou e, antes que eu entendesse o que estava acontecendo, levantei a mão, sibilei alguma coisa e o pote fez um pequeno zigue-zague incerto para longe de Meriwether no último segundo. Ele bateu na parede atrás dela e rachou. Depois caiu no chão. A tampa se abriu e as cápsulas gelatinosas rolaram para todos os lados. Todos ficamos parados no silêncio do choque. O velho Mac parecia perplexo, mais do que perplexo. Estava meio cinza e se inclinou para o lado, instável. Eu não queria, balbuciou com a voz trêmula. E então me dei conta. Eu fiz Magic rapidamente, sem pensar. Alguma coisa em mim foi até meu subconsciente antigo e encontrou sei lá que feitiço para desviar o pote. Mas eu não tinha talento com Magic branca. Não sabia o bastante. Então, a Magic que surgiu era do tipo que um Teravar era capaz de fazer. Exatamente o que eu era.
Eu tirei energia do velho Mac para fazê-la. Se eu dissesse qualquer coisa, sem dúvida tornaria essa situação bem pior. Então Meriwether e eu apenas olhamos enquanto o velho Mac balançava a cabeça, como se não estivesse acreditando que tinha feito uma coisa dessas. Em seguida, ele se virou desajeitadamente e desceu o corredor até a sala dos fundos, apoiando a mão em uma prateleira para se equilibrar. O que eu tinha feito? Ah, Deus! Mas quais tinham sido minhas opções? Deixar Meriwether ser atingida pelo pote era de plástico e nem era tão grande, mas teria doído mesmo assim. Meriwether ficou em silêncio, com lágrimas descendo pelo rosto. Ele faz coisas assim, joga coisas, ele bate em você. Por que eu teria que ir matá-lo se ele batesse? Ela balançou a cabeça. Nunca fez nada parecido antes. Pareceu bastante arrependido. Admiti. Você disse que ele anda muito infeliz agora. Além do mais, você sabe, ele é um idiota. Por dentro, eu estava gritando por causa do mal que eu podia ter causado com meu feitiço. Vamos fazer o seguinte. Falei em voz baixa. Você vai ao banheiro, lava seu rosto e tenta se acalmar. Eu limpo essa sujeira. Indiquei as cápsulas gelatinosas cor de mel que estavam espalhadas em um raio surpreendentemente grande. Se ele tentar te impedir, dá uma joelhada no saco. Isso despertou um leve toque de menos infelicidade no rosto de Meriwether. Ela assentiu e saiu andando, mas depois parou e olhou para mim. Como você fez aquilo? A voz dela estava horrivelmente clara e suave. Um enorme punho parecia apertar minhas entranhas. Fiz o quê? Você mexeu a mão e o pote desviou para o lado. A voz dela estava baixa e solene, os olhos presos nos meus. Eu vi. Teria me atingido bem no peito. Fiquei paralisada, não consegui me mexer. Eu consegui dar um sorriso com cara de "Ah, por favor", dando as minhas centenas de anos, mentindo para as pessoas, principalmente para mim mesma, uma utilidade. Quem me dera. Brinquei e balancei a mão dramaticamente. Shazam! Aquele ouro é meu! E dei uma risadinha casual. Meriwether olhou para mim por mais alguns instantes, claramente repassando o incidente na cabeça, se perguntando se devia insistir, se perguntando se tinha mesmo visto alguma coisa. Mantive o rosto despreocupado e fui pegar a vassoura e a pá. Ela não estava mais lá quando voltei e comecei a varrer tudo. Mas eu estava tremendo, meu grito de pânico soando alto apenas aos meus ouvidos. Eu tinha feito Magic fora da propriedade de River. Magic negra. Era bem possível que alguém, um imortal, conseguisse captar essa energia e me reconhecer em seus padrões. Alguém como Ince. Tentei respirar normalmente. Não, claro que não, argumentei comigo mesma. Durou meio segundo. Foi só uma coisinha de nada. E eu seria muito cuidadosa no futuro e jamais faria algo assim novamente. Fiquei repetindo isso para mim mesma sem parar durante todo o caminho até em casa, mas não consegui não olhar pelo retrovisor, como se o diabo estivesse atrás de mim.